Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora, é tua esta hora. Estou nascendo, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Meus olhos cantam ao chorar, arrependido, ovelha fugida, querendo voltar. Aprecia o canto que eu te dou, colhe as palavras saudosas da alma, sedentas de amor. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Clamar o Espírito Santo nas realidades que nós não somos capazes de mensurar, de transformar ou de compreender. Clamar o Espírito Santo quando nós não entendemos a nossa história, quando nós não compreendemos as nossas dores, quando nós, de maneira muito intensa, continuamos chorando as mesmas dores, as dores de sempre. O Espírito Santo, que é essa graça que vem dar vida, dar sentido, dar significado. Por isso eu tenho clamado no início dos nossos programas a força do Espírito Santo para dispor do nosso coração, para dispor das nossas energias, para dispor da nossa inteligência e também para fazer fluir em nós, né? Nós que somos batizados, crismados, nós que temos uma vida sacramental, justamente para que essa ressonância aconteça em nós e nós nos reconectemos à graça de Deus. Nós que andávamos perdidos, distantes, desinteressados, somos chamados a regressar. Falávamos sobre o melancólico no último programa, um temperamento tão rico em virtudes. Ouso dizer que entre os temperamentos é o mais rico em virtudes. Mas, se você gosta de apreciar a chuva, é preciso aprender a lidar com o barro, né? Com a enxurrada. E o melancólico é bem isso. Uma enxurrada de talentos e dons e, na mesma medida, as fraquezas e fragilidades. Assim como todos os outros temperamentos. Mas mais o melancólico porque lida com arte, com a criação. O melancólico que se acomoda, mas não se adapta facilmente. O melancólico que é resistente. O melancólico que fica marcado. O melancólico que absorve o impacto das coisas. Precisa fazer um esforço para não rememorar as cicatrizes de sua alma, de seu coração, para que não viva uma vida amargurada.
Esse é o melancólico que nós trabalhávamos na semana passada, recapitulando os principais pontos do melancólico, para que você possa permitir que vá sedimentando no seu coração, na sua vida, essa experiência. E que nós possamos partir para o último temperamento apresentado, que é o fleumático. Deus Pai de amor, quero te falar de medos e segredos, meu tesouro te entregar, o grito que não dei, a culpa que assumi, o medo de sonhar, a ausência que quis realizar o sonho que não era meu. Esperei na promessa que não se cumpriu. Olhei a vida e meu valor com outros olhos, chorando as mesmas cenas, tentando entender a dor. Deus Pai de amor, quero te falar de medos e segredos, meu tesouro te entregar, o grito que não dei, a culpa que assumi, o medo de sonhar, a ausência que vivi, o meu vazio eu entrego em tuas mãos, Jesus. Tanta angústia vivi para em vão compensar, mas teu mistério de amor real pra mim aconteceu, eu sei que sim, e assim vazio quero estar, pra teu corpo e sangue comungar, adorar, aconteceu em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Ramon. Boa noite, Lucas. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Falar do temperamento fleumático talvez seja o mais difícil de todos, porque é o temperamento que menos se expõe, é o tipo de pessoa, né, que menos se expõe. Não é um tipo de pessoa expansiva, mas também não é o introvertido. Facilmente o fleumático ele pode ser aquele fiel, vai passar uma vida inteira sentado no banco da igreja, porque ele não tem a necessidade de estar em evidência. Agora que nós já estamos no último temperamento a ser explanado, nós podemos olhar um pouco para o geral, né, e dizer assim que se o sanguíneo e o melancólico, o sanguíneo não, o colérico e o melancólico tem a preferência pelas leis, pelas regras, pelos preceitos, o sanguíneo e o fleumático eles têm preferência pelas pessoas. Mesmo com toda essa descrição, o fleumático, que é o temperamento movido pelo transcendental da verdade, ele vai exatamente querer se adequar a essa verdade. A verdade para o fleumático é imutável. Não que ela não seja imutável, mas a verdade para o fleumático em especial é imutável. Ela não se modifica, ela não se transforma, ela não se move. E ele vai ser exatamente como a verdade. O tipo de pessoa que privilegia, né, ficar parado no canto dele. É alguém reservado, é alguém
prudente, sensível, reflexivo e confiável. Não se encoleriza com facilidade e nem é dado à exuberância ou ao exagero no discurso. A força de vontade de ferro, né, faz com que ele tenha um talento espetacular de diluir tensão, problemas de relacionamento. O fleumático é aquele que vai ter uma facilidade muito grande de diluir. Sabe aquele ambiente onde as coisas estão tensas, talvez onde um colérico e melancólico estejam aflorados, né? Não é apenas um determinismo, estou dizendo porque é de temperamento estão falando, né? Que a gente não vai falar das pessoas, lá vai um colérico, vai um melancólico. Não, é a pessoa, né? Em geral. Mas aqui, porque nós estamos falando de temperamento, então imagine você num lugar onde tem um colérico e um melancólico irados, né? Discutindo, querendo se impor um ao outro. O fleumático é aquele que nessa situação tensa, onde todo mundo olha e a coisa começa a ficar séria, ele é o que vai ter coragem, vai ter a capacidade de diluir essa situação. Seja com uma piada, seja com uma tirada, ou com a qualidade que ele resolveu usar, porque é a qualidade do fleumático, né? Diluir com facilidade as situações tensas. E por que isso? Porque naturalmente o fleumático, ele sabe lidar, sabe viver bem sob pressão. Né? Viver bem sob pressão. Ele não é uma pessoa que se abala demais. Sabe aquela pessoa que não está acabando em barranco? Ele está ali tranquilo, não é? Quer que não acabe barranco, está dizendo, né? Mas não está acabando ali em chuva de meteoros. E ele está tentando encontrar dentro dele uma forma, né? Uma forma de poder responder aquilo. Um colérico, diante da situação, vai gritar e vai encontrar uma forma de fazer algo, né? E nós podemos olhar nessas situações extremas. Naturalmente, numa situação extrema, você vai reconhecer os temperamentos. Porque o colérico é aquele que vai à frente. O colérico e o sanguíneo vai à frente, né? O sanguíneo ainda fica um pouco perdido. Meu Deus, o que acontece? Não, o melancólico, o colérico, ele vai agir mais. Mas ele é extremamente conciso e é extremamente empático. É interessante falar do fleumático, porque o fleumático é o tipo de pessoa que aceita regras de maneira muito tranquila. Ele não tem dificuldade com regras. Por quê? Porque, falo mais uma vez, ele é o homem da verdade. Ele é um homem que defende a verdade. E ele vai, como eu dizia no primeiro encontro sobre temperamento, né, ele é o que vai, de fato, perturbar o colérico, porque o colérico quer defender a verdade com o que ele faz. E o fleumático não. O fleumático, ele defende a verdade de maneira intensa, e de maneira interna. E o colérico vai dizer, sim, você tem que defender a verdade, você tem que fazer alguma coisa para defender a verdade. Não é somente defender a verdade porque ela é imóvel. Não, vou fazer o que não vai mudar nada mesmo. Então, essa sensação de tranquilidade, de paz que o fleumático pode passar, né, às vezes ela é confundida com a indiferença. Mas se tem uma coisa que o fleumático não é indiferente, ele não é indiferente, ele é empático. Mas ele sabe lidar nessas situações de tensão. Ele dá importância a relacionamentos e prefere segurança aos desafios. Nós temos um colérico aí que gosta de fazer, que gosta de levar tudo no peito, um trator. Nós temos um sanguíneo que gosta de se relacionar, que gosta de criar laços de maneira muito, muito rápida. Nós temos um melancólico que vamos com paciência, vamos com calma, mas nós vamos com profundidade. E o fleumático não. Ele quer segurança. Então não é alguém que vai se adequar muito a realidades que desafiem. Ele não é uma pessoa que ama desafio. Mais uma vez, de tendências, né? Essa pessoa foi criada num lar onde ele foi treinado, desafiado, ele foi impulsionado a trabalhar em zonas de risco. Claro que ele vai trabalhar nesse processo todo, né? Não estou falando que é um determinismo, mas a tendência natural do fleumático é justamente buscar segurança. E justamente por buscar segurança, ele não gosta muito de liderar. Não é, embora sendo líder, será um excelente líder, mas ele não gosta de liderar. Ele gosta de ser liderado. Ele gosta que as pessoas digam para ele assim, olha, faça isso, ele vai fazer. Porque como dado a ciência, que é a verdade, né, a ciência, o conhecimento,
ele vai ser uma pessoa muito prudente. Vai ser uma pessoa muito prudente. Eu dizia no programa anterior que se nós podemos identificar um animal que seja fleumático, né, é o gato. O gato é fleumático. É aquele animal que ele vai te dar o carinho quando ele quiser dar o carinho. Né, e ele vai querer o carinho quando ele quiser receber o carinho. Tem diferentes? Tem. Mas naturalmente o gato é assim. É um animal que parece ser frio, que não está nem aí para você, totalmente dependente. Mas não é assim que o fleumático reage. Então, se nós podemos falar algo, né, como eu dizia, da dificuldade do fato fleumático, porque ele se guarda tanto, porque ele é tão coerente, porque é tão prudente, porque ele é tão conciso, eu preciso olhar para esse fleumático como alguém que tem uma capacidade imensa de planejamentos. É alguém que planeja. O fleumático não é uma pessoa que vai fazer as coisas na impulsividade, no impulso. Ele sempre vai fazer algo planejando. Sempre fazer algo planejando. No princípio, quando eu comecei, né, a entrar no processo dos temperamentos, na formação espiritual dos temperamentos, isso na comunidade que eu vivia, eu tive a graça de conviver com 2 fleumáticos. Né? Agora eu falo graça, mas antes não era graça não. Né? Mas de conviver com 2 fleumáticos que não se sabiam fleumáticos e, não vou dizer desajustados, né? Mas quando você não sabe... E esses homens, esses rapazes, eles eram muito difíceis, no sentido de eu melancólico, no extremo da minha melancolia, achando que eu era colérico e melancólico, no extremo de minha melancolia, ser provocado por um fleumático é a coisa mais dura da face da Terra. Porque o interessante é o seguinte, é que se o sanguíneo vem animado falar com o fleumático, ele vai se mostrar distante e gélido com esse sanguíneo. Ele vai ter exatamente a fórmula para esfriar o sanguíneo. Ele tem, porque ele sabe, né? Se o melancólico vem com o seu pessimismo, né? O fleumático vem com otimismo, justamente para poder contrariar o melancólico. Se um colérico vem repleto de planos, o fleumático tem seu elemento como água, o fleumático é água, a fluidez da água, ele vai derramar uma água fria nos planos do colérico. Então, o fleumático é o provocador. É aquele tipo de pessoa que vai trazer, não sei se vocês conhecem a palavra piléria, né? Piléria, né? Aquelas piadinhas, aquelas piadas soltas, aquelas palavras argudas, aquelas palavras alfinetes, no meio de uma realidade que todo mundo acha que ele está brincando e aquela brincadeira atinge todo mundo. Ele totalmente desequilibrado, ele vai ser uma pessoa inconstante, vai ser uma pessoa até mesmo encrenqueira, né? Mas eu falo no ambiente cristão mesmo. É aquele tipo de pessoa que solta uma brincadeira que vai incomodar a todos, tanto positivamente como negativamente. É alguém que tem essa qualidade de fazer eclodir no outro, talvez, o seu pior defeito. Por isso é difícil, eu falava que é difícil lidar com esses fleumáticos no começo, porque era justamente esse o grande desafio que eu tinha, né? No ápice da minha melancolia, lidar com 2 pessoas que pareciam muito frias, mas não eram, né? Mas a forma de eu ver, né? Eu enxergava aqueles rapazes como pessoas frias demais, pessoas indiferentes, que não estavam nem aí porque eu sentia, que eu pensava. E como isso é triste quando você não tem um domínio, não tem um controle do que você de fato precisa fazer, que você vai se dominando, né? Deixando dominar pelos seus ressentimentos. E tem algo interessante que é, o fleumático, ele não vai se responsabilizar pela dor que você sente, né? O melancólico ele vai, o melancólico ele se preocupa, porque é perfeccionista, ele também não quer construir uma imagem ruim no coração do outro. Então ele vai querer se corrigir, ele vai demorar um pouquinho mais, porque ele é um pouco rancoroso, mas ele vai querer se corrigir. O colérico, depois de transformado, também. O sanguíneo é aquele que se arrepende rápido e depois ele vem brincando como se nada tivesse acontecido, porque não guarda rancor. O fleumático é aquele que não vai, porque ele não sentiu que ele te feriu, ele não sentiu que ele faltou com respeito. Fala assim, se você quer que eu peça desculpa, eu peço, mas eu não sinto que eu devo pedir desculpa. Então, é esse tipo, né, de temperamento que é o que vai balancear todos os outros. Porque se o fleumático pode ser essa
né, essa água tranquila, serena, ele também pode ser uma tromba d'água. Justamente porque ele não faz nada sem pensar. Ele é calculista. Ele pode ser frio. Ele é meticuloso. Chega às vezes a ser maquiavélico em alguns casos, não tanto quanto melancólico, mas maquiavélico quando ele começa a tramar as coisas para ferir o outro, porque ele sabe ferir o outro. O fleumático é alguém que numa discussão ele não se exalta. Né? Como eu dizia, né? Ele tem essa capacidade de lidar sob pressão. Ele não é uma pessoa que fica nervosa como o melancólico, por exemplo. Ele não é uma pessoa que fica nervosa como o colérico, ou vai chorar como o sanguíneo. Não. Ele é uma pessoa fria, se mantém frio. E é muito difícil lidar com pessoas assim quando você tem dentro de você desestabilizado os seus sentimentos. Por isso, ao olhar para o fleumático, né, nessa experiência toda, é preciso que nós nos questionemos: que tipo de pessoa eu me decido a ser? Porque se nós formos usar a desculpa dos temperamentos, todos nós permaneceríamos estacionados, estagnados nas nossas dificuldades, ou nas nossas qualidades. Todos nós estaríamos usando, eu sou assim porque eu sou fleumático, eu sou assim porque eu sou melancólico, eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Não. Eu preciso dar uma resposta de qualidade. Eu preciso dar uma resposta ante, né, a pessoa que eu me decidi me tornar. Eu preciso dar uma resposta à pessoa que, num dado dia, decidiu reconhecer que precisa tirar as sandálias dos pés. E como é que eu vou tirar as sandálias dos meus pés? Como é que um fleumático precisa tirar as sandálias dos seus pés? Justamente percebendo que ele precisa se movimentar. Precisa se movimentar. Assim como o melancólico precisa sair da sua profundidade, da sua caverna, assim como o colérico precisa entender que o outro não pensa como ele, não é rápido como ele, assim como o sanguíneo precisa entender que as pessoas não são efusivas como ele, o fleumático precisa entender que ele precisa dar um passo para fora. E talvez seja a coisa mais difícil para o fleumático, porque naturalmente, como eu disse, ele é mais reservado. Ele é lento, mas assíduo. E aí é preciso olhar a partir dessa qualidade. Né? O fleumático é uma pessoa naturalmente lenta, mas assíduo. Não é exatamente isso que se precisa para ter uma saúde financeira? Não é exatamente disso que nós precisamos para ter uma saúde espiritual? Não é exatamente disso que nós precisamos ter para poder se tornar um grande músico, um bom músico? Um pouco de cada dia. Eu falava na homilia dominical que um dia de cada vez, todos os dias da minha vida. O fleumático é esse tipo de gente, de pessoa que vai nos ensinar a ser assim. Porque ele é metódico, porque ele é estudioso, porque ele, assim como o melancólico, ele tem uma vida interior, embora ele não seja dado às leis. O fleumático jamais se tornaria um fariseu, não um fariseu da lei, duro ali, bruto, porque ele privilegia a empatia, ele privilegia o relacionamento, mas ele tem isso, é a lentidão, é no meu tempo, mas eu sou assíduo. Então a impulsividade do sanguíneo precisa encontrar a assiduidade do fleumático. Essa forma, né, da ira do colérico, como eu dizia há pouco sobre os 4 temperamentos, o colérico e o sanguíneo, eles vão trabalhar muito na questão da ira. E a ira leva ao quê? Ao egoísmo. Porque a ira é me sobrepor ao outro, para que prevaleça o que eu penso. Mas o melancólico e o fleumático, eles têm como fonte o medo. Mas ao que o medo leva? Também ao egoísmo. Eu não vou me oferecer. Eu não vou me ofertar. Eu não vou me doar. Eu não vou me envolver. Eu não vou me envolver. Então a resposta que o fleumático precisa dar para se encontrar é justamente permitir ser sacudido em sua inércia, para, com diligência, né, com essa solicitude, com esse desprendimento, fazer o que precisa ser feito para acender em seu coração a labareda de um grande ideal. O fleumático não é uma pessoa de grandes ideais, ele tem um ideal dele. Não é uma pessoa que muda muito de objetivo, ele tem um objetivo desde criança. Geralmente, desde criança vai ser aquele objetivo. Por quê? Porque é devagar e sempre. E aí nós precisamos olhar para esse temperamento e perguntar: o que eu posso aprender com o fleumático? Nem eu mesmo, né, no processo tenho fleumático, bastante fleumático. O que eu precisei aprender com o fleumático? Né? A intensidade do melancólico,
de guardar tudo, de ser analítico, mas ao mesmo tempo confiar muito na memória. Embora eu tenha uma excelente memória, confiar na memória. O que o fleumático faz comigo? O fleumático me taca sentado o dia todo preparando um roteiro para o programa, porque eu preciso ter um conteúdo, mesmo que eu tenha já conhecimento, eu preciso ter um conteúdo, eu preciso colocar, localizar, dizer, né? E queria ter uma forma ali de colocar tudo de forma colorida, diferente, para poder suscitar a minha memória de maneira eficaz. E o melancólico vai pensar no estúdio, o melancólico vai pensar no ambiente, o melancólico vai pensar na arte, o melancólico vai pensar na luz, o melancólico vai pensar nas cores, nos objetos, vai pensar naquilo que vai agregar beleza. Mas eu preciso aprender a usar essas realidades justamente para que eu seja um. Não é somente o Ednei melancólico, o Ednei fleumático, o Ednei sanguíneo, o Ednei colérico. Não é isso. Mas é trazendo as qualidades, as debilidades do temperamento, para que eu forme e forge a personalidade a partir da pessoa que eu escolhi ser. Por isso, sacudir-se da sua inércia. E aí pedir ajuda para o colérico. Né? O colérico tem um dom de sacudir as pessoas. O dom está no colérico. Né? O melancólico, como eu dizia, ele vai planejar, ele vai também dar a você os prós e os contras. O sanguíneo vai ser relações públicas, né? Podemos dizer assim. O sanguíneo vai ser o tipo de pessoa que vai lidar com pessoas, que vai falar com pessoas. E o fleumático é o tipo de pessoas que vai falar assim, ó, essa é a fórmula. O fleumático é o da fórmula. Tanto é que ele sabe a fórmula de tirar do centro, ele sabe a fórmula de te irritar. Pode ter certeza, se você tem alguém que convive com você e essa pessoa tem o dom de te irritar, ele é fleumático. Ele sabe exatamente o que fazer para te irritar, como eu dizia há pouco. E ele vai dizer assim, eu não fiz nada, eu só fiz uma pergunta. Não é? Eu só fiz uma pergunta, eu não fiz nada, eu só fiz uma pergunta. Ele só olhou torto para você. Porque ele é o homem ou a pessoa da fórmula. Ele sabe como chegar. Mas ele sofre também de miopia, assim como o melancólico sofre. Na hora de olhar para si. Na hora de olhar para si e não ver-se qualificado o suficiente. Na hora de olhar para si e ver assim que ele precisa trabalhar muito ainda para chegar. Então, essa busca pela verdade, essa busca pelo franco, essa busca pelo sincero do fleumático, muitas vezes também me estaciona. E eu preciso descobrir por que eu estou estacionado nessa realidade da minha vida. Porque qualidades todos os temperamentos possuem. Mas por que um fleumático estaciona? Porque ele não confia também em si. Com toda essa prudência, com toda essa confiança, com toda essa capacidade reflexiva, com toda essa sensibilidade, ele foge do conflito e foge do confronto. Por que ele foge do conflito e do confronto? Porque ele não gosta. Porque ele não quer se movimentar. Porque ele não quer se fatigar. Nós temos um grande santo, né? Não vários santos, mas um grande santo com temperamento fleumático, que é Santo Tomás de Aquino, que é o santo. E por que é o santo? Justamente porque ele colocou-se com diligência nas mãos do Senhor. Porque ele permitiu-se, né, ser sacudido. Ele permitiu-se, né, que se acendesse em seu coração essa labareda de um grande ideal. Santo Tomás de Aquino defendeu a fé, toda a teologia católica, tomista. O tomista de Tomás de Aquino, né? Tomista. Toda a teologia católica é Tomás de Aquino. Porque ele consumiu isso, até mesmo tão sublime sacramento, que é a letra dele, né? Tão sublime sacramento, tantas coisas profundas que ele tinha. Mas é porque ele é apegado, pode olhar, tão sublime sacramento é a música que fala da verdade. Né? Ele está atento à verdade, está atento à regra, está atento àquilo que é, digamos, nevrálgico, que é cirúrgico. Ele não é uma pessoa sentimental como o melancólico, que vai falar de maneira muito mais poética das coisas. Ele vai falar de maneira teológica, de maneira mais concisa, de maneira da regra, da lei mesmo. E vai falar bem também. Mas é preciso que ele entenda que isso é importante. Ele precisa fazer. E todo esse esforço, digamos, esse gama, né? Essa gama de talento, não pode deixar que o fleumático se torne um observador
desinteressado. Ele vai olhar alguém ali e a pessoa só falou. Né? Eu conheço alguns fleumáticos na missa, eu já sei quando é fleumático, né? A gente sabe quando é fleumático na missa. Que a pessoa olha, e quando ela é mais estudada, se ela tem alguns conceitos mais enraizados, e você fala algo, no caso eu sou na pregação, às vezes eu sou um pouco mais melancólico e vai usar um pouco mais a lei também, né? Mas de maneira mais poética. E aí você fala alguma coisa assim que saiu do que ele pensa, do que ele imagina, ele vai para nossa cabeça que não, né? Ele vai ser um observador desinteressado. Porque a dificuldade do fleumático é, ele não tem facilidade para personalizar a fé. Ele não personaliza a fé. Não no sentido negativo, né? Que eu sempre falo sobre customizar a fé, mas ele não vai personalizar a fé, porque a fé é aquilo ali, é a lei, eu devo me adaptar. Só que ele, por ser moroso demais, por ser dolente demais, ele não se movimenta. Ele sabe que a verdade está lá, ele sabe o que precisa fazer, mas ele precisa de um impulso, ele precisa de alguém para se movimentar. O fleumático é alguém que se move quando a água que ele está se move, podemos dizer assim. Se a água que ele está na piscina o move, ele se moverá. Se não, ele ficará, embora ele saiba o que deva fazer. Então, o que é que nós podemos olhar para o fleumático e trazer de maneira muito rica, né? A qualidade de personalizar a fé, no sentido de fazer uma experiência pessoal. De perceber que essa fé que passa por mim, ela precisa ter características de que ela passou por mim. Ela não vai ser modificada, ela não vai ser transformada, ela não vai ser alterada no sentido ali, na sua essência, de forma alguma, mas ela precisa ser personalizada, porque precisa ser algo que eu experimento. Às vezes você vai ouvir uma pessoa pregando, qualquer outro contexto, e você não vai conseguir se conectar a essa pessoa. Bem provável que ela seja fleumática. Por quê? Porque na cabeça dela, ela está explicando a lei, e a lei na cabeça dela é aquilo. Ela vai explicar lá, né, ou então a aula, né? São dos catetos, da hipotenusa, nem lembrar mais, lembra disso agora, né? Da hipotenusa, dos pontos cartesianos, ele vai explicar. E para ele é muito básico, para ele é aquilo, ele aprendeu o que é aquilo. E a soma de um com outra junção vai dar esse resultado, e para ele é aquilo. Ele não vai tentar, digamos, personalizar, trazer uma emoção, um afeto maior, como eu já vi muitos professores, né, que faz música, até aqui em Palmas tem alguns, que faz música com as regras. Nós fizemos música com a característica do seco, a gente não lembrava as 10, e era para a prova, fez uma musiquinha, né? O fleumático não faz isso. Porque ele entende dessa forma e o risco ele está desinteressado. É tipo assim, eu estou indo, se você quiser vir, você vem. Se não quiser, problema seu. Estamos dizendo que está de todo errado? Não. Mas se ele está defendendo a verdade, ele precisa fazer com que as pessoas se interessem pela verdade que ele defende. E é isso que nos falta às vezes. Ah, mas eu sou assim mesmo. Sim, você é assim. Mas o que você precisa fazer para poder trazer empatia ao que você faz? Né? Como trazer empatia para falar de números? Como trazer empatia, Ramon, para falar de contabilidade? Né? Que não tem nada de empatia, né? De olhar um monte de número frio, um monte de conta, uma tabela do Excel, não sei se tem tabela do Excel ainda, mas tabelinha. Esse dia eu ouvi você falando sobre bloquinho de anotações, né? E achei interessante isso, né? Tem que ter um bloquinho, não importa como seja o bloquinho, você tem que ter um bloco, né? Então, de tentar fazer com que a pessoa não compre somente a sua ideia, mas que ela, personalizando aquilo, ela possa trazer o que é o sumo da proposta, da ideia. E é isso que o fleumático precisa aprender. Você já aprendeu, né? O fleumático precisa aprender. Aprender a fazer isso para que ele comece de fato a valorizar essa empatia que ele traz em si, ele traz a empatia, mas como ele não é um entusiasta, como é o sanguíneo, como é o colérico, ele acaba sendo, né, digamos, um pouco mais indiferente ou desinteressado. Personalizar. Personalizar. Para que você possa se relacionar de verdade com as pessoas. E é interessante falar isso com um temperamento que naturalmente já tem, em primeiro lugar, as pessoas. Por exemplo, um fleumático que é líder, ele vai ser um excelente líder porque ele vai cuidar da pessoa, ele não vai cuidar da lei, ele vai cuidar da pessoa. O melancólico não, o melancólico ele passa por cima da pessoa, para poder instaurar a verdade, ele atropela, assim como o colérico atropela. Ele atropela. E olha que o melancólico é sentimental, mas ele atropela. Por quê? Porque o melancólico tem por preferência a lei.
A verdade para o fleumático não é lei. A verdade para o fleumático é imóvel, imutável. Mas ela não é lei, não é regra, um conjunto de regras. E é aí que o fleumático precisa fazer essa experiência de aprender a proteger-se. É importantíssimo isso. Porque o fleumático só vai conseguir se relacionar bem com esses temperamentos que podem sufocá-lo quando ele aprende a se proteger. E não se proteger da forma negativa, de sendo, né, o provocador. Se proteger como pessoa. De se impor, de se propor, de se apresentar, de não necessariamente conhecer as paixões vivas do sanguíneo, né? Porque ele não conhece as paixões vivas do sanguíneo, e nem as profundas do melancólico, e nem as ardentes do colérico. Olha só, é um sofrimento só fleumático. Por mais que ele seja mais parecido ali com o sanguíneo, da pessoa, ele sofre bastante. Porque ele não tem esse equiparar-se com as paixões dos outros temperamentos, não conhece. Então ele precisa se proteger. E para se proteger é preciso que ele tenha coragem de dizer-se. Quanto é difícil para um fleumático se dizer. Mas quando ele começa a se expressar, e aí a gente vai perceber a riqueza que há no coração do fleumático. Mesmo que animar um fleumático seja o mesmo que animar um gato, um fleumático animado, um fleumático inspirado, é de uma riqueza sem fim. E talvez você precise encontrar isso no seu coração, né? Você que estava dizendo para mim assim, eu não vi nenhum temperamento meu. Estou apresentando agora para você, você sabe que é você, né? Você é esse temperamento. Ou melhor, tem dados desse temperamento em você. Primeiro, olha para você. Porque há um medo muito grande da gente reconhecer o que a gente é, porque quando a gente reconhece o que é, a gente tem que viver de acordo com o que reconheceu. Então é mais fácil não reconhecer. É mais fácil olhar para os 4 temperamentos e falar assim, eu não sou nenhum deles. Aí o que eu preciso fazer é recorrer à minha infância. Porque há muitas coisas que foram transformadas a vida adulta. Principalmente no mundo cristão, né? Desde a catequese, tantas realidades, retiros, formações que foram transformadas. E que você, ao olhar para você, você não olha mais para você, você olha para o que você aprendeu. E o temperamento não é o que você aprendeu, o temperamento é o que você é. É o que você tende a ser. Por isso, olhar para a sua infância, olhar para as pessoas, se você teve dificuldade, não conseguiu, né? Nós vamos continuar falando sobre a vida espiritual dos temperamentos, agora de maneira mais, uma junção maior, né? Não vai ser mais separado, mas justamente para que você possa se descobrir, que você possa se ofertar, que você possa dizer, eis-me aqui, para me sacudir, deixar-me sacudir. Mas outra coisa interessante do fleumático que eu lembrei agora é nesses grupos de orações que nós temos. Um fleumático, um grupo de oração, principalmente o antigo, os novos, mas o antigo, ele é a pessoa mais perdida do mundo. E para o fleumático é muito mais tranquilo ele participar da equipe dirigente, porque aí ele ficava mais escondido, né? Porque é a típica pessoa que vai fazer parte da equipe dirigente para não se expor, olha só, a inteligência do fleumático, né? Porque ele sabe que se ele ficar ali, embora ele tenha a tendência a ficar o resto da vida no banco, porque não quer aparecer, mas ele sabe, por exemplo, ele tem a questão da renovação carismática, ele não vai querer se expor, vai ser difícil para ele aquelas musiquinhas de dancinha, de negocinho. Ele gosta, ele não gosta de se expor, vai ter dificuldade. Então o que ele vai fazer? Ele vai preferir participar da equipe dirigente para usar o trabalho como escondimento. E aqui nós voltamos lá naquele programa que nós falávamos sobre essa folha, né, da videira que a gente usa para se esconder como Adão usava. E usando aqui para todos os temperamentos. Nós não podemos encontrar uma nova forma de nos escondermos de Deus. Nós não podemos encontrar uma nova forma de não respondermos a Deus. Encontrar uma nova folha de videira, de figueira, para colocar, escondermos, seja o nosso dom, seja as nossas dificuldades. Se nós estamos aqui nos colocando para conhecer os nossos temperamentos, nós estamos aqui para dizer, Senhor, eis-me aqui. Com todas as minhas debilidades, com todos os meus talentos, com todas as minhas dificuldades, com tudo aquilo que está ativado em mim, e nós vamos trabalhar isso também, né? Você tem dons que você não sabe, e você tem defeitos que você não sabe que tem também. E nós vamos tentar descobrir isso para poder, digamos, não equilibrar, acho que equilibrar é a palavra de morto. Para mim, equilibrado é morto, né? Mas tentar encontrar um meio, a virtude. Trabalhar a virtude. Para formar o nosso caráter.
para forjar, né, aquilo que nós já temos facilidade. Então, se eu aceito regra, então eu preciso fazer dessa regra uma pessoa. E dessa pessoa uma experiência pessoal. E não fugir do conflito. Fleumático, você é uma pessoa. Uma pessoa em quem as outras pessoas podem tropeçar. Fugir do conflito muitas vezes é não querer existir, não querer incomodar, não querer perturbar. Parece uma coisa muito boa não perturbar, né? Não incomodar. Tem gente que adora incomodar, tem gente que detesta incomodar. Mas eu me lembro que eu falei para um irmão que era colérico ao extremo. Desculpa incomodar. Ele falou assim, Ed, só os mortos não incomodam. Então saiba você está incomodando sim. Só que eu quero que você me incomode. Não é? Preparou a casa lá, o irmão tinha saído da cama para dormir na cama. Então, naturalmente, o melancólico perfeccionista de não querer incomodar também, não queria. E falou assim, só os mortos não incomodam. Se a gente saiu da cama, é porque a gente quer ser incomodado. Se a gente quisesse dizer não, teria dito não e você não estaria aqui. Entenda isso, fleumático. Só os mortos não incomodam. E ainda assim, depois de muito tempo, talvez você já pagou o caixão, já pagou o plano funerário. Porque enquanto não pagou, vai incomodar ainda. A gente precisa aprender a vir à existência. Vir à existência não para ferir, mas se ferirmos, que peçamos perdão. Vir à existência para somar. Vir à existência para dar vida. E lembrando mais uma vez, o temperamento não é desculpa para que nós não produzamos coisas boas. A terra tem liberdade diante da semente que é lançada. E hoje é essa terra que nós precisamos trabalhar. Essa terra do que somos com liberdade para produzir o que Deus quer que produzamos, a partir do que Ele deu para cada um de nós. E se você não está feliz com o seu temperamento, é hora de você rever os seus conceitos. Pedindo para Deus mudar, Deus não vai mudar, porque Deus não errou ao te criar. Deus não errou ao te criar. Então, o fleumático, busque essa verdade para chegar à bondade do sanguíneo. Busque a verdade, que pela verdade você chegue à beleza do melancólico. Busque a verdade, que pela verdade você chegue à unidade do colérico. É assim que nós vamos nos conhecendo, é assim que nós vamos nos oferecendo, é assim que nós vamos pedir que o Espírito Santo, fogo abrasador, venha gerar em nós uma vida nova. Gerar em nós uma vida nova para que nós nos doemos de verdade. Que os dedos do Senhor, dedos de artista de Deus, venham modelar a partir de então tudo o que em nós está desestruturado. Que o Espírito Santo, Criador de todos os bons propósitos, venha modelar o nosso coração. Meus olhos cantam ao chorar, arrependido, ovelha fugida, querendo voltar. Aprecia o canto que eu te dou, colhe as palavras saudosas da alma, sedentas de amor. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ramon. Boa noite para você. Fique com Deus. Deus te abençoe. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma.